mostrou agora há pouco, né, que o presidente Donald Trump ele usou imagens da guerra do Congo para tentar constranger o presidente da África do Sul com um falso genocídio branco. E olha só, a realidade da África do Sul e do Congo, elas são diferentes, viu? Infelizmente, a situação da República Democrática do Congo é muito dramática, porque é um conflito que se estende por quase 30 anos e já matou mais de 10 milhões de pessoas. É isso mesmo que você ouviu. 10 milhões de pessoas. Em números absolutos, este é o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar disso, recebe pouca e quase nenhuma atenção, principalmente da cobertura jornalística nacional. O jornalista Pedro Borges, que é o fundador do site Alma Preta, ele está em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Pedro. Seja muito bem-vindo ao N2. Boa tarde ou boa noite para você por aí, hein? Boa noite para vocês no Brasil, boa noite, Roberta, boa noite a toda a bancada. É um prazer, uma satisfação sempre poder participar e conversar com vocês, ICL. Aqui já é bem boa noite, já são 10 horas e 30 minutos. Estou 4 horas à frente do horário de Brasília. Pois é. Pedro, a gente preparou uma arte para dividir com a nossa audiência, só para contextualizar as informações sobre a guerra. Já já eu passo para você. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Olha, Guerra do Congo, tá? Congo já viveu 2 grandes guerras recentes. Uma foi em 96, de 96 para 97, e a outra de 98 a 2003. Morreram 10 milhões de pessoas, como eu contei aqui. Pessoas foram deslocadas, desalojadas ou desabrigadas. Foram 7 milhões de pessoas. Forças em disputa, isso é importante para a gente entender esse contexto. Governo, o próprio governo da República Democrática do Congo, um grupo armado chamado M23 e o próprio governo de Ruanda. O que está em jogo são interesses das grandes potências no conflito sobre a exploração de minerais. É isso que está em jogo. Agora, Pedro, essa é uma guerra muito antiga, né? E como eu disse aqui, ela envolve 3 forças, né? O governo da República Democrática do Congo, tem o grupo armado M23 e também a República de Ruanda. Queria que você contasse um pouco para a gente o que cada grupo representa nesse conflito, porque ele tem uma cara, né? Ele traz ali um quê de disputa étnica, mas no fundo a gente entende que, na verdade, o que está se disputando aí é o controle de áreas ricas. Ricas não, riquíssimas, eu posso dizer, em minerais, né? É isso mesmo, Roberto, acho que você está corretíssima. Acho que para as pessoas conseguirem entender um pouco mais sobre o conflito, é necessário voltar um pouco no tempo, para 1994, no genocídio de Ruanda, em que mais ou menos 800 mil pessoas foram mortas, né, numa disputa étnica entre Tutsis e Hutus, mas naquele momento uma maioria Tutsi, né, foi morta. Depois do genocídio de 94, muitas dessas pessoas elas vão para a fronteira de Ruanda com a República Democrática do Congo. Existe uma grande pressão para que o país abrisse naquele momento as suas fronteiras. O presidente, na época, o presidente Mobutu, abriu as suas fronteiras e entrou no território da República Democrática do Congo pessoas da etnia Tutsi de Ruanda e pessoas também da etnia Hutu de Ruanda. É importante entender isso porque os desdobramentos daquele conflito de 94 ainda persistem. Então, a justificativa, por exemplo, utilizada pelo atual presidente de Ruanda, o Paul Kagame, é de que aquele grupo de pessoas tutsis de Ruanda e os tutsis, mesmo congoleses que habitam naquela região, eles são alvos de discriminação e são alvos de violência. E de que naquela parte do território ainda existem pessoas, grupos armados, que são grupos armados da etnia Hutu, que participaram do genocídio de 94. Então, a justificativa política que tem sido utilizada pelo presidente de Ruanda para dar apoio a alguns grupos armados, e entre eles o M23, é exatamente esse histórico. Lembrando que o Paul Kagame, o presidente de Ruanda, é uma pessoa também da etnia Tutsi. Então, ele coloca as coisas dessa maneira. O M23, ele é um grupo majoritariamente Tutsi, que também se organiza naquela região, que recebe o apoio de Ruanda e acaba fazendo uma oposição ao governo de Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo.
Mas o M23 ele vai cumprir ali um papel de ocupação de territórios para que esses minerais, que são muito ricos, em especial naquela região, eles sejam extraídos para Ruanda e a partir de Ruanda eles sejam vendidos. O último ator é o exército, o próprio exército da República Democrática do Congo, que é um exército que acaba tendo uma dificuldade de conseguir também combater tanto o M23 como os outros grupos rebeldes que estão ali, principalmente por conta do apoio que o M23 tem. Todas as conversas e as apurações que eu faço aqui, Roberta, são de que o M23 ele não se trata de um grupo rebelde como aqueles que a gente tem no nosso imaginário, com as pessoas utilizando armas como a K-47 e caminhando pela floresta. O M23 é um grupo armado que tem helicóptero, é um grupo armado que tem drone, é um grupo armado que tem um sistema de comunicação bastante sofisticado. Ele tem uma força que, por exemplo, se utiliza de equipamentos bélicos que nem a MONUSCO, a missão de paz da ONU, que reúne forças internacionais, tem, por exemplo. Então é um exército, é uma força armada muito sofisticada que tem conseguido avançar muito em territórios ali naquela região. E as acusações que são feitas por parte do governo da República Democrática do Congo é de que esses minérios, essa ocupação territorial, ela é feita principalmente para que esses minérios sejam extraviados, para que aí possam ser vendidos para o mercado internacional. Pois é, Pedro. Olha, o Congo, como a gente disse aqui, é o país mais rico em minerais no mundo, com uma reserva ainda inexplorada, estimada em 23 trilhões de dólares. É muito dinheiro em jogo. A gente preparou uma arte para mostrar o tamanho dessa reserva no Congo e por que ela desperta tanto interesse de outros países. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Reserva mineral do Congo, olha, 60% do maior produtor mundial de cobalto é o Congo. 80% ele é o maior produtor mundial de coltan, né? Então, assim, cobalto usado para produzir carros, aviões e baterias de eletrodomésticos. O coltan é usado para produzir telefones e laptops e também em usinas nucleares, equipamentos médicos e bombas atômicas. E também lá tem outros minérios, tá? Então é uma grande reserva de urânio, segunda maior reserva de diamantes do mundo e um dos maiores produtores de ouro do mundo. Ô, Roberta, enquanto você trazia esses dados e o Pedro trazia as explicações da guerra civil, né, terrível no Congo, eu me lembrava de um documentário que eu assisti recentemente, né? Trilha sonora para um golpe de Estado, que volta um pouquinho mais na história ainda, o Pedro certamente conhece, o Chico. Belo documentário. Belíssimo documentário que mostra a história da independência do Congo, lá na época da Guerra Fria, e como é que o Patrício Lumumba, né, que é um nome que depois se torna internacional, líder da rebelião de independência, né, ele é destruído pelo Ocidente, né? Então o Congo é um território que sangra há muito tempo, desde a colonização belga. Talvez o maior crime cometido pelos europeus tenha sido no Congo. O Pedro pode falar muito melhor, né, que está ali perto e deve certamente ter vasculhado toda essa história. Então vem de longe isso, né, Pedro? E na época da independência, o Ocidente, Estados Unidos e a Bélgica, né, que tinha sido a metrópole, eles incentivaram até uma divisão territorial ali para rachar o país no meio, porque as reservas territoriais ficavam muito concentradas, reservas minerais, tentaram separar o território. Então, é de muito tempo isso. Então, são reservas que... Aí tinha a luta União Soviética contra os Estados Unidos no meio disso tudo. É impressionante essa história do isso Congo. que eu ia aproveitar para perguntar ao Pedro. Esses interesses hoje são de quem, para a gente distribuir no conflito interno? De que lado estão os Estados Unidos? Tem dedo da Rússia, da China? Para você que compreende a situação e que está aí, aliás, queria também te parabenizar por escolher esse tema tão escondido em todo o Ocidente. No Brasil nem se fala. Então, queria que você tentasse explicar o jogo internacional sobre essas riquezas. Acho que as duas colocações são fundamentais que vocês fizeram, porque eu acho que parte do apagamento desse conflito também se dá por conta do racismo, como ele opera não só no Brasil, mas falando em particular do Brasil. Existe um apagamento sobre os conflitos que acontecem no continente africano, sobretudo por conta de uma ideia de que esses conflitos eles podem ser apenas conflitos tribais, por conta de disputas de etnias, quando na verdade existem grandes interesses
por detrás desses conflitos. Esse, em particular, Chico, acho que é muito importante assim, para você entender bem como é que estão as superpotências, né? E o que eu tenho também conseguido apurar por aqui. Historicamente, a República Democrática do Congo, depois do seu golpe de Estado, passa a ter um alinhamento muito forte com Washington, né? Principalmente na figura do presidente Mobutu. Os Estados Unidos continuam sendo um player muito importante aqui. O acordo de paz que tem sido costurado hoje entre o presidente da República Democrática do Congo e o presidente de Ruanda tem sido costurado principalmente pelo Marco Rubio, né, que é o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os interesses do Marco Rubio, e aí não é nenhuma novidade, é que na verdade é uma diplomacia de negócios, né, como tem sido colocado. Então existe um desejo por parte dos Estados Unidos de organizar esse comércio que acontece hoje, que nem num formato de comércio, né, mas organizar um certo comércio entre a República Democrática do Congo e Ruanda, para que isso facilite o acesso dos Estados Unidos a esses minerais raros da República Democrática do Congo. Para além de todos esses pontos que a Roberta colocou, esses minerais, eles são fundamentais, por exemplo, para aquilo que a gente tem discutido no mundo como a transição energética, que é a superação dos combustíveis fósseis para o desenvolvimento, por exemplo, de carros elétricos. Então, os Estados Unidos têm muito interesse que, por exemplo, as suas empresas consigam ter acesso a esses minerais congoleses. Isso porque, Chico, existe um entendimento de que a China está muito na frente dos Estados Unidos nessa região. A embaixada chinesa aqui, Chico, é uma coisa assim surreal, ela é enorme. Os chineses estão muito presentes no cotidiano em Kinshasa. Posso te dizer porque eu vejo assim uma série, quando eu ando pela rua, eu vejo muitas coisas escritas em mandarim, vejo muitas menções a espaços que são da comunidade chinesa aqui. Então existe uma grande disputa mesmo. Hoje os Estados Unidos estão de cabeça na mediação desse conflito, porque tem um interesse muito grande em acessar esses minérios. E a China, por outro lado, não faz muito parte da própria tradição diplomática chinesa vai fazer diretamente uma mediação de conflitos. A China tem mais um papel de fazer mesmo uma parceria de desenvolvimento, de infraestrutura. Então, hoje aqui a China tem grandes investimentos e grandes mineradoras na extração desses minérios que são importantes do país. Agora, voltando para a pergunta que diz respeito à própria independência do país e todo esse procedimento histórico, o golpe de Estado que o país sofre também está ligado a questões minerais, né? O Congo ele é descrito pela própria diplomacia brasileira como uma aberração geológica. Existem muitos minérios em abundância aqui. Então, naquele momento, eram alguns minérios, agora são outros. O que os congoleses já me falaram é que daqui a 20 anos pode ser a água. O Congo também é um país muito rico em água. O rio Congo é também um rio com potencial enorme. Basta lembrar que, por exemplo, a segunda maior bacia tropical do mundo está aqui, depois da Amazônia, é a bacia do Congo. Então, o Congo pode ser, por exemplo, no futuro, vítima de ataques e invasões por conta da disputa da água. E, naquele momento, outros minerais. E aí, eu acho que é interessante também fazer aqui uma memória do Patrice Lumumba, como ele está presente no cotidiano de Kinshasa, né, no cotidiano congolês. A principal avenida, essa avenida que está passando agora na tela, ela se chama Avenida 30 de Junho, que é uma homenagem à independência do país. Logo na sequência tem uma outra avenida, o Boulevard Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, ele está em todos os momentos, existe um grande mausoléu em homenagem a ele, existem grafites nas ruas em memória ao Patrice Lumumba. Então, acho que a coisa que eu vejo de uma potência muito bacana por parte dos congoleses é de que eles têm uma visão muito crítica sobre a história do seu país. Eles, por exemplo, têm uma resistência muito grande com a própria língua francesa, que é a língua oficial. Eles preferem muito mais comunicar com as línguas locais, como, por exemplo, o Lingala, aqui em Kinshasa. Então, acho que eles têm uma identidade também muito forte, que eu acho que também vai ser um aliado importante para eles nessa luta contra um novo
uma nova investida colonial contra a República Democrática do Congo. Agora, Pedro, com tantas riquezas minerais e naturais, o quanto desse dinheiro arrecadado é revertido para a República Democrática do Congo, para os países africanos? A gente continua com aquela máxima do colonizador de extrair e levar tudo para fora? Olha, Roberto, eu te diria que sim, porque hoje aqui em Kinshasa, que eu tenho acompanhado, uma sociedade muito desigual, níveis de pobreza que mesmo para nós que somos brasileiros é um nível que a gente não tem conhecimento, não tem contato. Infelizmente, um país com todas essas riquezas poderia ter uma grande infraestrutura. E aí eu acho que realmente tem um jogo global que é feito para que o Congo continue dessa maneira. Então, o Ocidente tem uma pressão muito grande sobre a República Democrática do Congo, se utiliza muitas vezes de países vizinhos, como Ruanda, para manutenção dessa situação de muita dificuldade para a República Democrática do Congo. Mas existem, como em qualquer outro país, existem muitos movimentos também que fazem oposição e que reivindicam, por exemplo, o próprio legado do Patrice Lumumba como uma memória e como uma referência importante para que o país consiga construir a sua própria soberania, né? Acredito que no momento em que o Congo conseguir isso, vai se tornar com certeza uma das grandes potências, não só do continente africano, mas a nível global. E eu acho que é importante que nós, enquanto brasileiros, que a gente de alguma maneira esteja conectado, acompanhando isso, e que a própria política do governo Lula, que tem uma preocupação muito grande com os outros conflitos que estão acontecendo no mundo, que o Brasil seja também um ator importante aqui nessa região. O presidente Lula, ele é uma voz importante no sul global. A gente sabe que as posições do presidente Lula sobre a faixa de Gaza, sobre a Ucrânia, repercutem. Um posicionamento, por exemplo, do presidente Lula sobre o que está acontecendo aqui e uma assistência do Brasil, por exemplo, numa mediação, seriam muito bem-vindas. O Brasil é muito bem recebido aqui. Roberta, a quantidade de camisetas da seleção brasileira aqui é uma coisa que chama muita atenção. Vocês estavam falando sobre o soft power, né? É um pouco do soft power brasileiro, né? As pessoas, quando eu digo que sou brasileiro, elas abrem um sorriso, porque muitas vezes vão se recordar da memória dos nossos atletas, dos nossos jogadores, né? Então, eu acho que, sim, existe uma abertura muito grande para o Brasil, e eu acho que é um papel da política externa brasileira, talvez, agir de uma maneira mais incisiva aqui. Pedro, a gente está muito feliz que você está aí no Congo. E só para terminar, qual é o prato tradicional daí, hein? Fiquei curiosa. É o fufu, que é um prato, assim, né, com mandioca. A gente até encontra alguns restaurantes, né, africanos em São Paulo. É bem gostoso. Então, é o prato principal. Mas eles também comem muitos peixes por conta do Rio Congo. Então, parte importante da própria economia aqui em Kinshasa também gira muito em torno do próprio Rio Congo. Então, são as coisas que eu tenho mais me alimentado aqui, Roberta. Fufu e peixe. Muito bom. O Rio Congo é o cenário daquele livro maravilhoso do Joseph Conrad, O Coração das Trevas. É lá que se passa aquela guerra colonial toda na beira do Congo. Pois é, não, eu falei aqui meio rápido, Pedro, Rodrigo aqui, esse documentário, Trilha Sonora para um Golpe de Estado, quem puder, né? Assista, porque conta essa história lá de meados do século XX, que o Congo parte para a independência, o Patrice Lumumba é assassinado, comandava a independência, e aí é assassinado, e no lugar dele fica o Mobutu, que até outro dia governava o Congo e que era apoiado pelos Estados Unidos e pela Bélgica, antiga potência colonial. Mas o documentário é sensacional e trilha sonora porque mostra como os Estados Unidos usaram artistas afrodescendentes, a música, soft power, para ir lá no Congo e falar, olha, nós somos legais também, nós temos até uns artistas legais para vocês verem aí. E aí a trilha sonora
para o golpe de Estado que derruba o Patrício Lumumba e coloca o Congo de joelhos, né, perante os Estados Unidos durante muito tempo. E é o tipo de documentário que tem que assistir umas 3, 4 vezes. É demais, maravilhoso. Riquíssimo, muito bom. embalado a boa música e uma história muito, muito interessante. Pedro, obrigada, estou muito feliz que você está aí fazendo essa cobertura em Kinshasa. Parabéns. Muito bom. Parabéns e depois conta mais pra gente o que você for descobrindo por aí. Boa noite. Obrigado. Boa noite, agradeço muito o convite, a participação, espero aparecer novas vezes aqui com vocês para poder compartilhar de novidades sobre todo esse processo, também as discussões de paz e novidades sobre a República Democrática do Congo e o continente africano. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Legal. E é isso, né? Muito legal, Roberto. Muito bom, A muito gente não bom. fala, as coisas continuam a acontecer. Sim. Né? Assim, e a gente vê claramente que tem que ser falado, tem que ocupar as manchetes, as pessoas precisam saber. É claro. Claro, não pode 10 esconder milhões isso. de pessoas que perderam suas vidas. E a gente, quando Não é olha... pouca coisa, não. É genocídio, genocídio, genocídio. Exatamente. Quando a gente olha para a África, né, olha assim para as ex-colônias portuguesas, por causa da língua, Angola, né, mais Angola, um pouco Moçambique, mas é super legal ter um jornalista brasileiro com a categoria do Pedro ali, trazendo essas informações para a gente, num país que a gente não conhece tanto, para não dizer que conhece pouquíssimo no Brasil. Né? Quase A nada. torcida do Santos gosta de ter uma relação com o Congo, foi porque lá. o Pelé para a guerra. Foi lá que ele para a guerra. Ah, olha aí. Então tem também. Essa ligação cultural tem muito de futebol, É claro. que o Pedro toca um pouco aí, né? Não, é uma loucura mesmo. Falar dos jogadores brasileiros na África é realmente... Não, Pelé parou geral. Parou a guerra civil lá por algum. Só durante o jogo, praticamente. Nós estamos vendo quando voltou depois. Só isso.